Fala galera, começando mais um Marketing Sucesso aqui nos estúdios Alma Podcast e hoje recebendo Daniel Araújo, uma figura emblemática na publicidade e propaganda de Santa Catarina. Daniel, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo, com certeza vai ser um papo extremamente produtivo sobre um meio que mais apanha do que bate, digamos assim, né, Daniel? Vlad, muito obrigado pelo convite. Na verdade, marketing é algo fascinante, né? Todo mundo, é que nem médico, parece que todo mundo entende, né? Um pouquinho. Por quê? Porque ele é prazeroso, ele te deixa realmente muito atualizado com tudo que existe de importante no mundo, mexe com toda a economia. Então, moramos num ambiente, trabalhamos num ambiente que é extremamente importante para a economia. E isso nos deixa sempre atentos a todas as situações, né? Temos que entender um pouquinho de tudo, de Com política, certeza. economia, etc. Falando nisso, quando a gente pensou podcast aqui na Jovem Pan, e sugerimos um podcast voltado para o marketing sucesso, foi inclusive pensando justamente no assunto que tu tocou agora. A gente percebe que Santa Catarina, em relação aos demais estados, Rio Grande do Sul, enfim, Rio, São Paulo, ele é um estado extremamente saudável para marketing e negócios. Qual que é a tua visão? Como é que tu vê esse viés? Ele é um estado muito importante, né, dentro da economia brasileira. E por conta disso, o marketing ele tem uma atuação muito forte, né, em todos os setores, né, da economia. Mas não foi assim desde o início, não, né? Santa Catarina era um estado com as principais agências, elas não se encontravam no estado, os principais anunciantes de Santa Catarina procuravam agências de fora, equipes de marketing de fora. Hoje é muito diferente. Hoje temos assim várias agências representativas nacionalmente falando, temos equipes de marketing, pessoas realmente que hoje dão exemplo no Brasil, né? Sim. A verdade é que talento não tem fronteiras, né? Claro, claro. Eu estava vendo outro dia uns recortes de Instagram e até também quero puxar um pouco o assunto de cliente, de agência, do teu time, que eu acho que é importante, né? Afinal de contas, a De Araújo é uma das agências hoje de maior representatividade aqui no estado. E eu, vendo um desses recortes de Instagram, que é muito comum hoje, de uma pessoa que eu sigo, de vez em quando assisto algumas coisas, e ela fez o seguinte jogo: se tu tivesse que tirar uma foto com teu cliente hoje, como que o teu cliente sairia? Teu cliente sairia sorrindo? E isso eu te pergunto, passo a pergunta, porque hoje a De Araújo é uma agência de publicidade que detém grandes contas de grandes marcas. Vlad, nós estamos há 40 anos no mercado, né? E sempre tivemos tempo suficiente para aprender que o melhor cliente é o cliente feliz, né? Então, quando nós vamos bater alguma foto com o cliente, tu pode ter certeza que ele vai estar muito feliz, porque o objetivo da agência sempre, nunca abrir mão da criatividade, que é algo que é a essência de uma agência de propaganda, mas com muita responsabilidade, através do planejamento, buscar os resultados mais eficientes possíveis, né? Não basta apenas uma sacada criativa bonitinha, né? Claro, então tem que claro. ter todo um planejamento por trás. E é isso que faz essa longevidade da agência, né? De 40 anos. Nossos clientes estão conosco já há muito tempo, né? Há uma rotatividade pequena de mudança de contas dentro da agência, justamente por conta disso, né? Então, essa parceria que se forma entre agência e cliente, um bom anunciante, ela é muito feliz e proporciona grandes resultados para todos. Que legal. Sabe que eu não consigo, quando eu trago algum convidado aqui, eu não consigo deixar de perguntar como é que as operações funcionaram num período que a gente sofreu muito, que foi o período de pandemia. No nosso caso aqui, Jovem Pan, eu lembro que a saída encontrada foi não tirar os parceiros do ar. Então, alguns ligaram e disseram, a gente
gente vai ter que cancelar. Alguns a gente disse, não, te dou aí até julho, agosto, e chegou julho e agosto e não tinha como, e a gente deixou rodar por mais tempo até que a situação, pelo menos a gente visse uma luz no fim do túnel, né, Daniel? E na De Araújo, como é que foi essa Olha, passagem? a pandemia, ela trouxe um aprendizado também muito grande para todos, né? Mas durante ela, alguns clientes sentiram mais, outros menos. Aqueles clientes que não sentiram continuaram a vida como estava, né? E os que sentiram, muitas vezes nos procuravam para ver se reduziria o investimento, se cortaria o contrato com a própria agência. E aí a gente teve aquela questão da parceria, né? Entender o momento de cada agência, de cada cliente e diminuir o investimento naquele momento, porque você não pode cortar totalmente a comunicação, né? Claro. Sabe que tem uma velha história contada pelo um CEO da Coca-Cola, né? Essa história já passou pelo mundo inteiro e todo mundo lembra disso, né? Que uma vez um jornalista perguntou para o presidente da Coca-Cola se ele cortasse a verba de marketing, ele teria o melhor resultado da história da Coca-Cola, né? Com lucros. E o presidente disse, olha, imagina você num cruzeiro, né? Num Boeing a 500 km por hora, e você quer economizar combustível, você desliga o motor do avião e fica planando. Quando você for ligar o motor para pegar altitude novamente, você vai gastar muito mais combustível. Claro. Então a Coca-Cola jamais vai deixar de anunciar os tantos bilhões de reais ano que ela anuncia no mundo. Então, eu levei esse exemplo nesse momento da pandemia, porque era importante, era tudo muito novo, claro. Muita gente estava assustada, mas a gente tinha que tranquilizar o cliente, né? Algumas coisas tinham que ser mantidas para que o negócio dele, quando a gente passasse por essa turbulência, o negócio dele fosse lembrado, né? Sim. E conseguisse recuperar o mais rápido possível. Porque eu sei de casos realmente que teve gente que simplesmente cortou tudo, né? Uhum. Mandou o funcionário embora, negociou uma série de coisas e cortou a publicidade. Claro. Depois, para ele retomar, foi mais difícil. Imagino. E muitas agências também fecharam, algumas tiveram que se reinventar e enfim, são disrupturas aí que a gente já percebe de lá para cá, alguns movimentos diferentes. Mas eu queria te perguntar, hoje tu comentou aqui em off que tem 35 pessoas no teu time na De Araújo, é isso? Queria ser 38. Vou te fazer uma pergunta bem genérica, obviamente, dentro daquilo que tu possa tá contando para nós. Participou da concorrência de uma marca, ganhou essa concorrência, que tem um sabor especial quando a gente, assim como pra gente que é do comercial, aquele cliente que a gente tanto almeja ou que a gente já tem um contato há muito tempo e enfim, né, tudo se constrói com relacionamento. Sem relacionamento dificilmente isso acontece. Ganhou a conta, trouxe para dentro da agência. Como que a De Araújo hoje começa a pensar aquele cliente? Bom, antes mesmo de competir, né, de buscar essa conta, a agência faz um exercício muito grande, que é através do planejamento, vai fazer uma leitura do que representa o cliente no mercado, seus produtos, seus serviços, analisa, faz um benchmarking, vê a sua concorrência, como ela está se demonstrando no mercado, se ela é muito agressiva, não é. Então essa análise já se faz antes mesmo de ter a conta, né? Sim. E vai para a concorrência. Com isso, com essas informações, você pode sair um pouquinho na frente das demais e ganhar a concorrência. Ganhando a concorrência, começa todo o processo de novo, né? Se faz uma visita ao cliente, um entendimento. Primeiro passo é entender o planejamento estratégico da empresa, onde eles pretendem chegar, né? Quais são as prioridades deles. E, em cima disso, traçar um plano de comunicação, né? De médio prazo, né? E seguir a cartilha e fazer as coisas direitinho, né? Claro. Muita criação, uma boa criação, um bom planejamento, um bom plano de mídia. Hoje a mídia digital está aí, é uma realidade, né? Sim.
muita gente migrando do off pro digital. É uma preocupação por parte da agência e de alertar os clientes que também não é apenas isso, o mundo não é digital. Claro, né? claro. Então, esse mesclado aí é de uma responsabilidade muito grande da agência para com o cliente, para que ele tenha a felicidade de sair na foto, como tu disseste há pouco, né? Sorrindo, né? Eu achei muito legal isso, sabe? Eu achei essa fala muito interessante. Se teu cliente saísse, isso até não passei ainda aqui internamente adiante, tá? Eu anotei ali, mas eu disse, eu vou mas é levar importante isso, aí. porque é como faz todo tu sentido. vê, faz. Tem aquela história, né? Como que tu te vê daqui a 5 anos? Como que tu pensa de Araújo para daqui a 5 anos? E aí foi uma percepção que eu não tinha tido até então. Aí eu tô passando o dedinho ali, eu vi, gostei, eu disse, isso dá para levar adiante, porque bota a gente para pensar, nós que somos da área comercial, e a nossa preocupação, assim como como veículo e vocês como agência, é praticamente a mesma, que é o cliente. Exatamente. Né? Eu costumo dizer... É a essência de tudo, né, É a Vlad? essência de tudo, Daniel. Eu teve um outro convidado que veio aqui outro dia, e aí existe aquela história dos vendedores, né? Todos somos vendedores, e eu acredito nisso, que invariavelmente isso acontece. A gente tem uma situação que tu te defronta como pessoa física ou jurídica, que tu tem que tirar o vendedor de dentro de ti e fazer a coisa acontecer. Essa situação da pandemia que a gente estava falando, ela, no meio do caminho, muita agência de publicidade, não só aqui, mas no Brasil inteiro, ela acabou se dissolvendo, se desfazendo. Como que vocês passou a pandemia? Tipo, agora vamos botar a máquina para funcionar de novo, e qual é o ponto de partida? Bom, também já tinha comentado contigo que a gente teve clientes que não sentiram tanto os efeitos da pandemia, né? Tiveram vida normal. Outros tiveram, e a gente teve a compreensão de ser grande parceiro naquele momento e saber economizar os investimentos que eles precisavam economizar por momento para depois acelerar, né? Mas o pós-pandemia nos trouxe um aprendizado muito grande, né? Fazer muito com pouco, sabe? Essa coisa aquele glamour da propaganda dos anos 90, 2000, que você pagava uma fortuna por um filme e veiculava em tudo quanto é lugar, e aí não existe mais, né? A pandemia mostrou que você tem que realmente, uma agência de publicidade hoje começa pelo planejamento dela. É saber entender a necessidade do cliente, ter um bom mídia, captar essa necessidade do cliente e saber distribuir, comprar esse espaço para esse anunciante. Porque o mercado continua competitivo. Claro. Os concorrentes estão aí. Né? Então, com menos tem que fazer mais. O tempo inteiro. Exato. Foi isso, acho que a agência pôde... soube sobreviver, respirar esse momento, e ela está tirando resultados hoje, sabe? Claro. São 40 anos de empresa, né, Imagina. Vlad? Então a gente já viveu assim, várias crises, vários momentos. Claro. E quando a gente sai de qualquer tipo de crise, a gente sai mais forte. Sai mais né? forte. Com mais Sai, experiência, com sai. mais sabedoria. Sai. Eu acho que o principal, nós saímos com saúde, o resto a gente Fundamental. vai navegando. Dentro desse universo da publicidade e propaganda, tu acredita como pessoa, publicitário, tu acredita em ambiente inovador? Tu acredita em inovação sem um ambiente inovador? Não. As coisas hoje... A publicidade sempre foi, de uma certa forma, um ambiente inovador, né? A agência, pelo menos a de Araújo, para você, eu me lembro de etapas assim importantíssimas, né, na nossa vida, em termos falando de uma nova comunicação, uma nova forma de se comunicar. Em 1997, eu apresentei no Festival Mundial de Gramado um primeiro comercial em CD-ROM, feito num disquete, em CD-ROM,
para o grupo RBS do Rio Grande do Sul. Que legal. 2006, fizemos o primeiro QR Code do Brasil para a Skol, por intermédio da agência DM9, que atendia a conta da Skol na época. Nós tínhamos uma agência digital aqui em Florianópolis, junto com a de Araújo, e tivemos essa oportunidade. Nesse mesmo ano, criamos um anúncio de realidade aumentada para a Santur. Sabe, a quarta capa, a gente patrocinava a viagem de turismo, a quarta capa tinha um anúncio da Santur, você entrava com o celular e já virava um vídeo. Então, esse ambiente inovador, tecnológico, sempre teve presente na agência. Acredito na maioria das agências, né? Porque, como eu falei, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós lidamos com o marketing, com a evolução das indústrias, né? Não existe uma empresa que cresça sem passar pelo marketing. É impossível. Não tem como. É impossível. Ela até pode iniciar, mas vai ter um momento que ela vai precisar para o crescimento dela, senão ela vai se estabilizar e não vai crescer mais, né? Então, esse ambiente inovador, tecnológico, está sempre no nosso DNA. Tu sabe que eu tive meados do ano passado, agosto do ano passado, em Gramado, no Festival de Publicidade e Propaganda. Fazia, fora a pandemia, né? Mas fazia aí uns 10 anos que eu não ia. Eu me senti totalmente fora do esquadro do negócio. Porque a coisa ficou totalmente digitalizada. Não que a gente não use, não goste, mas está muito à frente. E também não é uma crítica, mas eu penso que perdeu um pouco do glamour, porque as coisas acabaram mudando e tomaram um rumo diferente. Eu não sei se tu tem essa percepção. Eu tenho um pouquinho de nostalgia dessa época, assim. Eu me lembro que nesse ano de 97 nós ganhamos o melhor anúncio varejo do festival. E no teatro chamaram o Washington Oliveto para entregar o prêmio para a E qual gente. era o cliente? O cliente era Cap Ferrat, concessionária Peugeot. Ah, legal. E nós fizemos um anúncio, foi fantástico na época, né? A gente estava vendo um carro conversível, então a gente botou um título: Dê mais vida aos seus cabelos. Mas eu não acreditei, no meio daquelas agências internacionais, as grandes agências nacionais, que uma agência de Florianópolis pudesse ganhar com o melhor título, o melhor anúncio, né? E eu fiquei no hotel. Perdi de viver aquele glamour de ser chamado com 3.000 pessoas no teatro, ser aplaudido por 3.000 pessoas, subir e receber da mão do Washington Oliveto uma estátua, né? O Galo de Ouro, que é o prêmio maior deles. Mas eu depois, evidente, vieram entregar esse prêmio aqui na Fiesp para de Araújo e eu vivi esse momento de glamour, de receber. Então dá um pouquinho de saudade. Sim. Tu tens razão. Os festivais de propaganda hoje, eles estão muito práticos, avaliação, desde o início da inscrição até o dia do evento, né? Não se tem mais aquelas festas, aqueles encontros, network que a gente fazia, porque é uma beleza. Teve festival de propaganda que eu trouxe o meu cliente, o Udo Deller, foi anunciante do ano, ele veio receber o prêmio no dia do aniversário dele. Cantamos parabéns para ele no evento, fizemos um bolo lá, surpresa para ele e tal. Então, assim, o cliente dava essa importância também. Não era só a agência, né? Tinha um pouquinho de glamour, mas era gostoso, era um ambiente saudável, competitivo, saudável. Sinto saudade desse tempo. O que eu percebi? Eu cheguei a ver e fazer negócio durante o festival. Eu morava no Rio Grande do Sul, trabalhava em outro veículo de comunicação, e ali a gente tinha um network que tu citou. E lá me chamou muito a atenção nesse momento, né? A parte da manhã acabava, todo mundo ia almoçar, cada um de um lado. Bom dia, boa tarde e tchau. E cada um com seu celular, mas enfim, é o momento que a gente vive, é a fase que a gente vive, a fase do digital. O que tu pode trazer pra gente exatamente nesse movimento, né, do analógico pro digital, vamos dizer assim? Eu vejo sempre, eu pego o próprio segmento de concessionária e o segmento imobiliário, e eu costumo dizer que são dois segmentos que eles cresceram muito com o jornal. E aí, quando o jornal começou a ter um certo declínio,
E ao mesmo tempo falavam que o rádio queria acabar, né? O jornal acabou, infelizmente, acabou indo na frente. Ainda tem algumas edições, mas enfim. Quando a gente viu, foram dois segmentos que ficaram, de certa forma, órfãos ou sem entender o que acontecia, porque eles não sabiam para onde ir. Então tinha donos de imobiliária, donos de concessionária, que era 40, 50 mil reais, vamos lá, por semana de jornal. O que tu traz pra gente dessa época? Os maiores anunciantes, varejos, né, no meio rádio, no meio jornal, sem dúvida eram concessionárias de automóveis, construtoras e imobiliárias. Realmente eram páginas em páginas. Exatamente. Tive vários clientes, né? Então, tudo muda, né, Vlad? Tudo muda. Então, houve uma adaptação. Teve que sair do meio jornal para entrar num outro meio, né? Houve alguns momentos de ir para uma televisão, mas aí o custo-benefício não é tão... Não é bom, porque o custo de televisão é um custo mais alto, né? Então tem que ter um produto mais adequado. E o meio digital, ele foi se adaptando, mesmo com as pequenas audiências no começo, mas hoje, com as performances, né? Que você hoje compra tudo especificamente, vai direto no público-alvo, com classe social que você quer, a região que você quer atender. Então hoje a mídia está muito segmentada, né? Claro. Por essa segmentação, a mídia digital ocupou bem esse espaço. Sim, sim. E esses dois segmentos estão anunciando bastante no meio então, digital. E no próprio na rádio, falo por rádio, é um segmento que tem nos procurado bastante, construção civil, imobiliária. Mas eu queria também te perguntar sobre... Tu falou sobre o prêmio e QR Code. Eu tenho percebido, e outro dia aqui internamente a gente estava conversando sobre isso, como a gente tem o YouTube, toda a nossa programação da News hoje ela é transmitida pelo YouTube, e de vez em quando a gente discute algumas situações. Porque o QR Code ele está ficando muito usual. Tu vai num evento... Tu usa o QR Code, tu vai visitar um parente ou uma vizinha, ele te manda um QR Code para tu entrar no condomínio. Então, assim, e eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que faz parte da funcionalidade e da praticidade do digital. E eu acho particularmente assim uma estratégia bem legal. E até aqui a gente fala, usa usa o QR Code, porque ali tu pode usar com uma promoção, tu pode usar com o teu site, tu pode usar com o WhatsApp. Um institucional da empresa. Eu queria também te ouvir em relação a esse processo dos 40 anos. Né? São 40 anos de história e uma história bacana, pelo que eu sei. Vlad, a gente está falando aqui de QR Code, de tecnologia, né? de realidade aumentada, mas eu sou da época que não tinha internet ainda, né? Somos. Pois é. Então, eu tive a oportunidade, a De Araújo teve a oportunidade de lançar o telefonia móvel no Brasil, que é aquelas antenas enormes para o carro que ficavam, lembra? Sim. Isso, eu tive essa felicidade de ser a agência escolhida para lançar a telefonia móvel no Brasil. Viajei por 4 meses para as principais cidades e capitais do país, cheio de fita debaixo do braço, fotolito, fita cassete, né? Eu me reunia no hotel onde eu me hospedava com os veículos para entender o perfil de cada meio, né? Para poder fazer a compra de mídia. Então foi fantástico, eu sou dessa época. E depois disso aí, desse lançamento, a agência teve um crescimento muito importante, né? Conquistamos contas significativas, como a conta da Cerâmica Eliane, que atendemos há 17 anos. A conta Morro da Fumaça? Em Criciúma. Cocal do Sul e Criciúma. Pertinho. Mas eles tinham, na época, a Cerâmica Eliane tinha 10 fábricas espalhadas pelo Brasil. Era a maior cerâmica do Brasil. E nós entramos, a conta era atendida pela Young Rúbrica, a maior agência do mundo na época. Numa concorrência regional, nós entramos, ganhamos a conta institucional e em seguida participamos com a Young Rúbrica a conta de produtos e ganhamos também. Então foram momentos também muito bacanas, foram momentos que a gente
ia para um lançamento na FECOM, a gente comprava 14 páginas sequenciais da Casa Cláudia da Arquitetura e Construção. Sim. Era a época Trabalhei com Abril. o meio impresso era significativo, esse segmento de decoração, né? De moda. A revista sempre teve um papel muito relevante, Muito forte, né? Muito muito forte. Então eu vivi todos os momentos nesses 40 anos assim, de mudança de hábito de mídia, né? E a gente sempre soube aproveitar tudo muito bem, né? Mas duas coisas que eu gostaria de deixar aqui, que foram relevantes para mim, assim, que marcaram muito esses 40 anos da agência, foi a agência sempre soube escolher celebridades para fazer suas campanhas. Certo. Isso sempre foi algo muito importante, né? Então fizemos campanhas com Xuxa, fizemos campanha com Ana Maria, fizemos campanha com o Robinho, na época ele era menino, estava iniciando futebol, fizemos campanha com o Popó para vender fortificante, e tudo isso deu muito resultado, muito resultado. Vender Sadol na Bahia para pessoas e dizer e contar a história do Popó, que ele foi menino pobre da favela, mas se tornou um campeão mundial de boxe porque tomou Sadol quando criança. Tu imagina o resultado numa campanha como essa, né? Essa credibilidade. O bom de bola da Paraty, que o gimmick da bom de bola da Paraty era uma bola estilizada com perna comprida. Eu lembro Nós contamos bem. um filme dizendo que ele que ensinou, o gimmick que ensinou o Robinho a pedalar. Né, que o Robinho pedalava. Sei. E o resultado disso também em São Paulo foi um negócio assim extraordinário, tanto que a empresa 4 anos depois vendeu mais de R$1 bilhão para Kellogg's, a empresa. Certo. Foi um negócio absurdo. Então, mas a mais importante de todas foi quando nós fomos convidados para fazer a campanha da carne suína e seus derivados no Brasil. O Brasil era um grande exportador de carne suína, só que o mercado se fechou, em determinado momento se fechou, a Rússia não queria mais comprar carne brasileira, estavam fazendo um acordo com os Estados Unidos, que é o maior produtor do mundo, e os criadores aqui de suínos iam fazer o quê? Nós não tínhamos o hábito de comer carne suína, a gente só comia linguicinha e bistequinha, né? Então, foi um trabalho de 3 anos que a gente fez junto com a associação, muito legal, que foi desenvolver a carne suína, o porco para carne suína, em primeiro lugar, deixar de chamar porco para carne suína. Certo. Aí pegamos a celebridade bacana que ia emprestar essa credibilidade para mostrar a evolução da carne suína. Foi a Ana Maria Braga, ela estava na Record, ela não tinha ido para a Globo ainda. Certo. Né? Aí o cachê era mais acessível, a gente tinha condições de contratar. E o resultado disso, 3 anos depois, nós saímos de 8 quilos per capita de consumo no Brasil para 14,5 kg. É um dos maiores cases de aumento de consumo e mudança de hábito. Claro. Porque você não come mais carne, você pode trocar, deixa de comer um pouco de carne bovina ou frango para comer a suína. Tu tinha o compromisso de desmistificar essa situação de ser porco para a carne suína. Exatamente. Então tinha que dar um certo glamour para um animal que não era muito... Exatamente. Tu vê que o conceito da campanha na época é assim, carne suína é saudável, é carne branca. E aí a gente, conversando com as indústrias, Seara, Perdigão, vão fazer cortes especiais de carne suína, picanha, molho de morango, né? Enfim, e isso foi recebido muito bem pelas empresas, e aí o sucesso foi tão grande, né? Esse aumento de consumo da carne suína foi tão grande que a De Araújo acabou ganhando a conta da Seara Alimentos. Legal. E aí nós fizemos o lançamento da carne suína special deles, que era uma linha toda especial, com molhos especiais de carne suína. Isso tudo fruto de um trabalho muito bem feito. Tudo resultado de um trabalho bem feito para a associação, né? A gente acabou fazendo esse trabalho para a Seara. Então, esses 40 anos, se deixar aqui, a gente vai contar tanta história linda, maravilhosa, de sucesso que a gente teve a oportunidade de vivenciar, né? Sim, mas não é fácil mesmo, sabe? Tem que estar sempre atualizado, não dá para viver do glamour do passado, que a gente estava falando há pouco, né? Claro. Hoje, para você escolher uma celebridade, você tem que escolher muito bem também, porque as redes sociais estão aí, ele pode tropeçar ali na esquina, né? Veja o caso do Robinho, né? Que a gente citei, quando a gente contratou o Robinho, ele era um menino, foi o primeiro comercial dele, né? Imagina se eu estou com uma campanha antes dele ser
Claro. né, Sim. desse episódio que aconteceu Teve com ele. um entrevistado aqui que ele fez uma sociedade agora, mas é com uma celebridade e tudo indica que tem tudo para dar certo. Porque é um bom pai, é um bom marido, né? Aquelas coisas. Então, assim, e também ele, como fez o comentário, ele disse: ele investigou toda a minha vida antes e eu investiguei toda a vida dele antes, via as assessorias, até para que não se corra nenhum tipo de risco, Exato, exato. como tu tá falando. É porque hoje você é um ser humano, né? Você tem uma vida correta, tal, mas daqui a pouco você está num restaurante, bebeu um pouco a mais, faz uma besteira e tem alguém ali fotografando e jogando nas redes sociais. Filmando. E se tu estás com uma campanha no ar com aquela celebridade, Uhum. tu tens uma perda muito grande, né? Claro. E lidar também com celebridades, dependendo da celebridade, não é muito fácil também, né? Dependendo da celebridade. Queria te fazer uma pergunta sobre concorrência. Quando eu falo concorrência, hoje a gente tem, né? A gente fala de rádio e hoje a gente tem aí, sei lá, aqui 20, 30 rádios como concorrente, mas hoje a gente não está limitado só no jornal, no rádio e na televisão. Então esse leque ele só cresce, não para de crescer. Semana passada alguém teve aqui, aí me disse: o cara tá trazendo sabe aqueles táxis de Nova York? O cara tá trazendo me fugiu o nome, mas é o letreiro lá, o display para cima para cima dos táxis, enfim. Tem em Nova York, funciona muito bem. Acho que, se eu não me engano, tem no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Acho que alguns, né, no Rio. E aí, então, essa concorrência hoje, tu considera que seja uma concorrência desleal, sadia, faz parte do mercado? Porque todo dia tem um veículo novo. Até a capa do pão da padaria tem publicidade e propaganda. As audiências nos Estados Unidos, das emissoras de TV, elas nunca passam de 5% de audiência, uma emissora. Aqui no Brasil a gente ainda tem audiências altíssimas de emissoras de TV, na ordem de 30%, 30 e poucos por cento. É uma tendência isso diminuir com a entrada de novos meios de comunicação, outras formas de anunciar. E essa mídia exterior, ela realmente está muito agressiva, né? Eu me lembro quando uma das minhas primeiras vezes que eu fui aos Estados Unidos, que eu fui a Nova York, eu fiquei encantado, ficava batendo foto daqueles painéis, displays maravilhosos, assim, meu Deus, quando é que nós vamos ter isso no Brasil, colocar os nossos anunciantes? Hoje a gente tem. Claro. Hoje a gente tem essa oportunidade. E hoje em alguns lugares é chamado de poluição visual, né? Eu acho que o bom senso também tem que prevalecer, né? Claro, tem um excesso lá em Nova York, tem um excesso, a lei permite, tal, e algumas regiões no Brasil hoje a lei não permite. São Paulo está muito rigoroso com relação à questão dos outdoors, front lights, né? Cada praça tem que ter sua reserva, mas eu acho muito legal essas mídias modernas. Hoje o mundo está acelerado, né? E nós precisamos sim de informação, e eu vejo sempre como salutar. Qualquer meio que chegue novo, uma forma de comunicar, é bem recebido. Eu que comecei tanto tempo atrás, eu cheguei a contratar. Aqui nós tínhamos uma pessoa que fazia publicidade com um megafone na mão. Não, andando na rua. Ele botava um chifre que assim, era muito conhecido que nós botávamos um chifre, brincava com aquilo. Eu cheguei a conhecer. E assim, e aquilo ali era uma maneira de fazer. Impactava. Se ria ou não, mas dava. As pessoas comentavam, entendeu? Sim. Então, tem que entender que as coisas vão evoluindo. Vão evoluindo, né? É verdade. Tu falou antes de fotolito, né? Eu trabalhei numa empresa que a dona representava jornais do interior. E aí eram 25 jornais do interior. Eu não tinha carro. E então às vezes ligava uma agência de publicidade para lá e dizia assim: eu preciso 5 exemplares do jornal tal, 5 do outro. E eu ia, pegava, fazia os pacotes, levava até, eu tinha 21 anos, eu levava até o ponto do ônibus,
imagina a galera do ônibus assim. Eu parava o ônibus, botava tudo dentro do ônibus, ainda entrava por trás e saía pela frente, naquela época. E lá na frente parava, descia com todos os pacotes e só depois o ônibus saía. E essa história do fotolito, ela muito... chega a ser engraçada, porque era jornal do interior, então eu tinha que, sexta-feira, ficar na rodoviária até 18, 20 horas. Esperando o material esperando o fotolito chegar para levar rodar o jornal. para a imprensa. Para rodar, para rodar, porque senão não. Ou buscar na agência o fotolito. Não tinha internet, né? Então não tinha internet. Então tu me lembrou agora de um episódio que muita gente que já conhece a minha história, que eu já contei diversas vezes. Foi em 1985. A gente ganhou a conta da Dalceles, que era uma marca, era de camisa polo, tinha cavalinho alado, tinha um cavalo alado e tal. E nós criamos um anúncio para Playboy, primeiro anúncio da agência na Playboy. Só que eu precisava aprovar o anúncio com ele, porque ele queria saber que cor, porque a gente fazia uma foto, fazia o fotolito, às vezes mudava a cor, né? Claro. Então ele tinha que ser a cor original da camisa que estava à venda no mercado. Certo. Então o cliente exigia ver o fotolito, era prova de que ia sair com aquela cor ali, né? E era o cliente em Jaraguá do Sul. Tinha que aprovar. E eu peguei meu carro para levar, e a BR não era duplicada. Imagino. Fui num bate e volta, preocupado para não perder o voo da VASP. VASP nem existe mais, mas era a VASP que levava o fotolito para a Editora Abril, que ia sair na Playboy. E na volta eu acabei até tendo um acidente de automóvel. Eu, com a pressa, fui fazer uma ultrapassagem e não vi que tinha mais caminhões na frente, não era duplicado, o carro que vinha não foi para o acostamento, e eu resolvi ir para o acostamento. Entrei dentro do mato e tal, aquela história toda, mas logo fui socorrido por motorista de ônibus ali, de caminhão, amarraram no para-choque do meu carro, puxaram o carro para fora e eu fui para o aeroporto com a roda rodando com mato porque tinha que entregar o fotolito, Graças a Deus consegui chegar a tempo, pegar o voo da VASP e o anúncio saiu naquele mês. Foi meu primeiro anúncio nacional. Eu vivi esse momento tão difícil. E hoje a gente aperta um botão. Aperta um botão. Aperta um botão. Na Abril eu trabalhei também, uma pessoa que representava a marca lá no Rio Grande do Sul. E eu lembro que a minha mãe, que ficava pé da vida comigo, porque quando virava o mês eu levava um exemplar de cada revista para casa. Então era um catatal de minha novela, Viva Mais, Ana Maria, Cláudia, Exame, Playboy, Você. Tinha rodas. 5 ou 6 segmentos diferentes, né? Bons fluidos. Bons fluidos, exatamente. Então, assim, era um tempo em que a gente tinha uma preocupação. Tu imagina tu te deslocar com o fotolito e o cliente não aprovar. Que tinha esse risco. Corria esse risco. Tinha esse risco. Tu pegava o envelope, abria e o cliente poderia olhar e... ou até, como eu lembro muito era Ponto Frio, era um deles. Então daqui a pouco tinha problema de preço. O preço está errado. E aí tu tinha que ligar para a agência, que aí era a ficha. Eu corria pro orelhão mais perto. Fichinha, fulana, tá errado o preço. Qual? Aí tu cantava lá os 2, 3. Mas e agora? Não, vou ter que dar um jeito, vou aí buscar. E aí tu tinha que pegar outro ônibus e ir até lá. Tu sabe que quando a gente ganhou a conta da Cerâmica Eliane, parte institucional, a Yang, eu tinha comprado a Cerâmica Eliane uma página na revista Casa Cláudia. E não sei porquê, porque o briefing foi errado, a agência não conseguiu criar o anúncio a tempo, e disse que não ia entregar o anúncio para o cliente. Aí a Editora Abril, o que ela fazia? Ela veiculava a página em branco e escrevia no centro: esse espaço está reservado para a Cerâmica Eliane, e mandava a fatura e cobrava do cliente. Então o cliente, o diretor de marketing me liga: pô, Daniel, olha, a Yang não vai entregar o anúncio, será que tu conseguirias fazer um anúncio de uma hora para outra? Assim, claro que eu consigo.
a oportunidade que eu estava querendo é pegar a linha de Claro. produtos Claro. E não criei só um anúncio, criei uma campanha, me lembro, uma declaração de amor para sua casa, era para vender o Grace Porcelanato, né? Para chamar de Grace Porcelanato. E foi assim que a gente chamou a atenção da empresa e fizemos, e aí a partir daquele momento que a gente conseguiu entregar a tempo e a Eng não, nós fizemos uma concorrência até o final do ano entre as duas agências para ver quem ficaria com o segmento de produto do cliente, né? Certo. Cliente. E aí a gente ganhou, ficamos atendendo essa conta por 17 anos. Que legal. Mas Uma também, história. também é uma dificuldade realmente, porque você tinha que produzir um anúncio, fotografar uma cerâmica, a cor pode ficar diferente, tu vai na loja e vai comprar uma cerâmica diferente, também é ruim, tinha que fazer o fotolito com altíssima qualidade, o fotógrafo tem que ser bom, tu tinhas que ir no cliente, aprovar o fotolito para ele, para depois mandar para a VASP, para o avião, para a editora, e ficava no telefone agoniado se ele chegou lá, se o voo não atrasou, né? Então era muito difícil o nosso negócio, era muito difícil, mas era gostoso, era gostoso. Hoje está bem facinho, hoje Fizesse bons relacionamentos nesses 40 anos. Porque quando tu fala de um cliente que ficou contigo 17 anos... é assim, é muito prazeroso, Vlad. Realmente, o nosso negócio, ele é de muita responsabilidade e de muita importância para o cliente. Então, não dá para tratar como apenas negócio, como um fornecedor. Claro. Nós somos uma extensão da empresa dele. A agência de publicidade é uma extensão da empresa dele. Então ele tem que confiar, né? Claro. Um relacionamento. Claro. E aí tu realmente constrói amizades e relacionamento de longa data. Foi assim com o Dudeler, né? O Dudeler da dele são 27 anos. Olha só. De relacionamento, né? Virou conselheiro, não é um cliente, era um conselheiro, é um amigo, né? Então são coisas desse tipo que acontece na comunicação, na publicidade, que deixa a gente muito orgulhoso da profissão. Às vezes digamos assim, o valor maior de uma situação como essa, né, das relações que a gente cria pelo tempo que a gente tem de trabalho, seja qual for o segmento, o valor maior esteja nas relações, nos relacionamentos. Sim. E tu acredita hoje que, voltando para o nosso mar de clientes, tu acredita que o cliente hoje ele está, assim como consumidor, mais exigente? Sim. O cliente ele quer resultado, né? É evidente que no nosso segmento, na área que a gente atua como agência, a relação é muito importante. Porque a gente nem sempre acerta, né? Então, às vezes dá um problema por falta de um briefing bem passado para a agência, a equipe não criou o anúncio que teria que criar, adequado, e você perde o prazo, talvez, da campanha. Essas coisas acontecem. E o que sustenta isso? A credibilidade e o relacionamento que tu tens a longa data com ele. Claro. Ele sabe que aquilo ali é uma exceção que aconteceu, né? Mas essas coisas acontecem. E só o relacionamento sustenta isso. Claro. Essa situação do relacionamento aqui no comercial, a gente estava falando agora e eu estava pensando justamente nisso, né? Para quem vende especificamente, eu tento passar para a área comercial que hoje a relação de compra e venda ela não é só baseada num papel e numa caneta. Não. Volta naquilo que a gente está falando. Ela é algo a ser construído. Então, às vezes, a gente chega com muita pressa, muito afoito, muito, né? Claro que a gente tem cada uma bagagem e uma pressão, digamos assim, por trás, mas eu acho que tudo é construído hoje para quem vendeu sem internet, para quem pegava fotolito. Eu acho que o mais importante é isso, é a questão do preservar, cultivar e construir relações e relacionamentos cada vez mais fortes. A venda, o negócio,
Esse pós-venda é importante, né? Você bota uma campanha no ar, você tem que ir lá no cliente para saber como é que o consumidor dele está vendo aquela promoção que a gente largou na rua, ou aquela mídia institucional. Se está tendo retorno. Se não tiver, você tem que alterar imediatamente, né? Então, uma venda não é apenas vender e deixar acontecer. Olha, fiz a minha parte, aqui o cliente aprovou o anúncio, agora o problema é com ele. Não é com ele. O problema é teu, porque se tu quer ter relacionamentos de 17, de 27 anos, tu tem que ser cúmplice. Tem que acompanhar. Tá no jogo. Tá no jogo. Né? Tu não tem participação da empresa dele, o resultado da empresa dele, mas tu dando resultado para ele na mídia, ele vai ampliar essa mídia cada vez mais e você também vai ter um ganho, né? Com certeza, com certeza. É aquela história, eu tô contigo se der bom, mas também se der ruim, me liga, me fala, ó, não ficou bom, não gostei, não deu certo. Eu pensei que a gente ia fazer dessa forma e acabamos fazendo de outra. Aí é a humildade. Que às vezes tem... Falta. Falta. E principalmente nesse mundo aí de agência, tem com um ego muito grande e tal, não erro nunca, se acham superiores. Tu tem que ter humildade de saber que quando tu faz um anúncio que não dá resultado, você tem que voltar atrás e ver onde é que você falhou. Com certeza. Né? Só assim que você mantém relacionamentos duradouros, né? Exatamente. E tem a credibilidade com o cliente na hora de uma falha, né? Claro. A credibilidade é justamente, talvez posta à prova justamente no momento como esse, que é tu chegar e dizer assim, pô, Daniel, olha só, errei. Era para ser assim, fiz assado, não vi, mandei o e-mail errado, enfim, que aí entra a situação da humildade, de a gente saber reconhecer que ninguém é perfeito. Exatamente. Né? Mas, Daniel, a gente está agora com os quase 50 minutos. Eu vou... li a pauta da tua história, do teu irmão, mas eu queria que tu deixasse também uma percepção tua do mundo atual, da publicidade, para quem quer ser publicitário, para quem é publicitário, né? Dentro desse... universo que tu viveu e vive, sendo aí com certeza um dos ícones da publicidade e propaganda de Santa Catarina. Vlad, eu tenho um orgulho, sou suspeito de falar porque eu sou muito feliz com a minha profissão, eu tenho um orgulho muito grande de ser publicitário. Foram muitos anos de relacionamento, de bons relacionamentos com os clientes, de grandes cases, né? A gente teve muitos mais acertos do que erros. Então, o que eu tenho para dizer para quem quer entrar no negócio de marketing, né, no negócio de publicidade, que entre com paixão, que não veja a coisa só como um número, como um resultado financeiro de curto prazo, né? Qualquer profissão, quando você tem paixão, você é melhor, né? Você consegue entregar o seu máximo. Então, a maioria dos publicitários que eu conheço, eu vejo o brilho nos olhos, né? Quando você vai lá na agência, eu faço questão de levar um cliente na agência, porque eu digo, olha, eu queria que tu circulasse na agência e olhasse nos olhos das pessoas que trabalham aqui. Você vai ver o brilho que tem, o orgulho deles de trabalhar, o respeito que tem dos colegas entre nós, a saber da importância que nós somos geradores para aquele anunciante, para aquela empresa, o quanto cabe a nós a responsabilidade de acertarmos, né? De ser cirúrgicos. Hoje a mídia é muito cara, não dá tempo para errar. Claro, margem de erro é mínima. Margem de erro mínima. Então, seja um estudioso, né? Tenha paixão pela profissão que você quer exercer. E o que eu posso dizer é que é apaixonante. É uma profissão que você tem que entender um pouquinho de tudo. Uma hora você está falando de texto, outra hora você está falando de cerâmica, outra hora está falando de mercado imobiliário, outra hora está falando de automobilismo. É muito gostoso. A nossa área realmente, marketing, é uma área fascinante. Se eu tivesse que começar hoje numa nova começaria tudo de novo. Que legal, que bacana isso. É legal ouvir. Então tá, Daniel, pena que os nossos 50 minutos já passou, tá passando, tá no final, mas com certeza não vai ser a última vinda sua aqui. Com certeza. Na próxima vez também tem que trazer o Biratã,
A Elisa também tem que entrar aqui no bate-papo. Vou trazer alguns A filmes, Thaís. alguns filmes que a gente Boa, fez no passado para exibir. boa, Tem filme com o boa. Popó. Ah, isso é o legal primeiro pra filme do caramba. Popó. Coisas, Claro, histórias maravilhosas. claro. Quando eu fui gravar com o Popó, o Popó pediu: Daniel, dá para atrasar um pouquinho a gravação? Aquele sotaque bem baiano. Uhum. Disse, mas por quê? Porque eu convidei Mainha e Painho Olha só. para ver meu primeiro filme. Que legal. E eu tive que atrasar todo mundo para Ah. esperar o pai e a mãe chegar com o voo tinha atrasado para começar a gravação. Tudo coisas maravilhosas que legal, acontece que legal, no nosso que negócio. legal. Traz mesmo, porque ele teve aqui uns dias atrás. Ele teve uma eu luta sei, eu há um sei. mês atrás aqui, não sei se faz isso, mas ele teve aqui gravando um podcast com a gente e com certeza eu gostei da ideia. Traz uns filmes aí pra gente Exibir e comentar um pouquinho. Exatamente. Como é que foi os bastidores como deles. é que era. É. E não só isso, até pra gente comentar o que foi, como é, né? Se bobear, tem uma qualidade já um pouco inferior, né? Sim, por ser sim. vídeos mais antigos. Sim. Mas enfim, Daniel Araújo, publicitário, sócio proprietário da De Araújo, é uma das maiores agências de Santa Catarina, quiçá do Brasil, né? Torço por isso. Prazer te receber aqui e volte sempre. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, foi ótimo conversar com vocês, falar um pouquinho da nossa história. 40 anos é muita coisa, 1 hora é pouco. Me convida de novo que eu quero vir novamente. Não, com certeza. Muito obrigado. Combinado. Obrigadão. Valeu. Valeu.